Olá, seja bem-vindo ao Into Educa, ensino à distância do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Esta videoaula é sobre atendimento em caso de PCR do paciente suspeito ou confirmado com Covid-19. Eu sou a enfermeira Tainara, enfermeira da Unidade de Educação Permanente deste instituto, e este treinamento é baseado no algoritmo da American Heart Association. Como nós sabemos, os coronavírus possuem tropismo pelo trato respiratório e gastrointestinal de seres humanos e animais. E o paciente com Covid-19 frequentemente apresenta complicação do quadro respiratório, evoluindo com dispneia e insuficiência respiratória. Logo, é importante estarmos atentos para as pessoas que representam os grupos de risco, assim como saber identificar precocemente os sinais de deterioração. De acordo com o boletim epidemiológico de 8 de abril de 2020, são considerados grupos de risco para o Covid-19 pessoas com mais de 60 anos de idade, cardiopatas graves ou descompensados, como, por exemplo, hipertensão arterial descompensada, insuficiência cardíaca congestiva, infartados, revascularizados e etc. Pneumopata grave ou descompensado, como o dependente de oxigênio, portador de asma de moderada grave e o depeucítico. As pessoas imunodeprimidas, os doentes renais crônicos em estágio avançado, graus 3, 4 e 5, e os diabéticos podem se caracterizar grupo de risco, dependendo da avaliação do médico que faz o seu acompanhamento, e as gestantes de alto risco. Todos os pacientes com coronavírus têm que ter um acompanhamento rigoroso, principalmente entre o 5º e 7º dias do aparecimento de sinais e sintomas. E este acompanhamento deve ser ainda mais rigoroso quando se tratar de pessoas do grupo de risco. Logo, é importante a equipe estar extremamente atenta quanto aos sinais de alerta, que são hipoxemia com saturação menor que 93%, podendo estar acompanhada de um dos sinais abaixo, ou apenas quando existir um dos sinais abaixo: dispneia, sinais de desconforto respiratório, uso da musculatura acessória, batimento de asa de nariz, sudorese, alteração do nível de consciência e cianose. Também é importante ressaltar que os sinais de alerta em crianças são diferentes, podendo se caracterizar como batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e afundamento de fúrcula. Como identificar o quadro de deterioração? É importante avaliar a saturação deste paciente e o seu conforto respiratório. Caso ele apresente saturação menor que 93% ou sinais de desconforto respiratório, como acabamos de ver no slide anterior, a equipe deve instalar oxigênio através de cânula nasal com 3 litros por minuto ou máscara de Venturi menor que 25% e controlar a monitorização dos sinais vitais a cada 2 horas. Assim, a equipe vai avaliar durante essa monitorização: houve melhora do quadro? Houve aumento da saturação e melhora do desconforto? Se sim, este paciente pode ser mantido na enfermaria ou no serviço semi-intensivo com uma monitorização rigorosa dos sinais vitais. Porém, se não houve melhora do quadro ou não houve um aumento da saturação e melhora do desconforto respiratório, este paciente deve ser transferido para o serviço de cuidados intensivos. Aqui nós temos figuras para ilustrar os métodos de oxigenação, os quais acabamos de relatar. Temos na primeira figura um paciente com catéter nasal. Logo na figura abaixo, nós temos um manequim com máscara de Venturi.
Na figura ao lado deste manequim, nós temos todas as cânulas da máscara de Venturi, demonstrando o percentual de oxigênio, o qual cada cor vai fornecer para o paciente. E na figura acima, nós temos todos os acessórios da máscara de Venturi. No setor de terapia intensiva, esse paciente vai manter uma oxigenoterapia por cânula nasal de até 5 litros por minuto ou máscara de Venturi de até 50%. Caso haja melhora da oxigenação deste paciente, ele vai ser mantido com estes padrões de oxigenoterapia. Caso não haja melhora ou o paciente apresente piora, é necessário avaliar a necessidade de intubação precoce descrita no vídeo, no explicativo disponível na plataforma EAD, que você pode acessar ou entrando na plataforma ou clicando neste link abaixo. Vamos assistir o vídeo neste momento. Caso o paciente evolua com uma parada cardiorrespiratória, é necessário que a equipe, seja da enfermaria ou seja do CTI, siga a seguinte conduta. Um profissional já paramentado dentro do leito vai identificar os sinais de PCR, que, para relembrar, são inconsciência, ausência de pulso ou apneia, ou gasping. Este profissional, então, vai comunicar à equipe sobre a emergência identificada, sem sair do leito. Para isto, é orientado que a equipe tenha um código de comunicação que seja de fácil entendimento entre eles, porém que não gere alarde entre os outros pacientes e nem entre a equipe administrativa. Identificando a parada e comunicando à equipe, um segundo profissional vai comunicar ao médico sobre a emergência e separar a caixa ou maleta com material para esta emergência. Ou, por exemplo, no caso das enfermarias, ficou definido que vai ser o próprio carrinho de emergência que vai dar esse auxílio, porém sem colocá-lo dentro do leito. Este segundo profissional, então, vai se paramentar para adentrar ao leito. O médico, quando chegar, também deve se paramentar antes de adentrar a este leito. Um terceiro profissional deverá permanecer do lado de fora do leito como apoio, usando máscara N95 ou PFF2, pois precisamos lembrar que as manobras de reanimação cardiopulmonar geram aerossóis. Vamos relembrar quais são os ritmos chocáveis e não chocáveis. Os chocáveis são taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. E os não chocáveis são atividade elétrica sem pulso e assistolia. Portanto, são 4 os ritmos de uma parada cardiorrespiratória, sendo 2 chocáveis e 2 não chocáveis. Neste slide, nós vamos relembrar o algoritmo de parada cardiorrespiratória em pacientes. O primeiro profissional identifica a PCR. Assim que identificar, ele vai pedir ajuda sem sair do leito. O segundo profissional comunica ao médico. Se tratando de paciente com COVID, a via aérea avançada é uma prioridade. Portanto, assim que o profissional médico chegar, é necessário que ele providencie uma via aérea avançada. O primeiro profissional, assim que pedir ajuda, ele, como está devidamente paramentado, já vai iniciar as compressões torácicas. O segundo profissional, assim que adentrar ao leito, ele já vai levar prancha rígida e desfibrilador. Com o desfibrilador em mãos, um profissional vai verificar o ritmo desta parada, enquanto o outro vai fornecer oxigênio ao paciente com cânula nasal ou máscara de Venturi.
O profissional que identificou o ritmo, então vai verificar: é ritmo chocável? Se sim, ele já vai disparar o primeiro choque com 120 a 200 joules. Lembrando que, como o nosso desfibrilador não é um DEA, o profissional que vai disparar este choque é o médico. Após o primeiro choque, ele já reinicia com compressões torácicas por 2 minutos e verifica novamente o ritmo no final desses 2 minutos. É importante verificar o ritmo porque o paciente pode retornar em parada cardiorrespiratória ainda, porém em assistolia. Então é necessário verificar novamente o ritmo. É chocável? Se sim, ele faz novo ritmo com 120 a 200 joules, mais compressão torácica por 2 minutos e solicita epinefrina. Verifica novamente o ritmo. É chocável? Se sim, ele volta com compressão torácica. Desta vez, ele pode fazer uma amiodarona ou epinefrina. O segundo profissional, ele está aspirando e administrando as medicações. Caso este ritmo não seja chocável, ele vai fazer compressões torácicas por 2 minutos e uma ampola de epinefrina a cada 3 a 5 minutos. Após essas compressões de 2 minutos, ele verifica novamente o ritmo. Mantendo o ritmo não chocável, ele permanece fazendo compressões torácicas por 2 minutos. Lembrando que não é necessário parar a compressão para ventilar, porque para este paciente com Covid-19, a via aérea avançada é uma prioridade. Portanto, entende-se que assim que o profissional médico chegar, ele vai intubar este paciente. Fazendo a intubação deste paciente, é necessário proceder o quanto antes com a transferência do mesmo para a área de terapia intensiva. Portanto, é necessário comunicar a equipe do CTI sobre a transferência do paciente com suspeita ou confirmação do Covid-19, para que a equipe possa se paramentar adequadamente para receber este paciente. Para proceder com a transferência do mesmo, é necessário na equipe um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta e um maqueiro, todos devidamente paramentados. Um profissional extra deve seguir na frente com máscara cirúrgica, abrindo as portas e chamando o elevador. Após a transferência deste paciente, a equipe deve realizar a desparamentação ainda no CTI, seguindo a técnica correta. A equipe vai acondicionar os materiais utilizados na transferência em saco branco assim que possível, para que seja feita então a higienização dos mesmos. E a equipe procede com a higienização dos equipamentos. Estas são as referências utilizadas para a elaboração desta aula. Qualquer dúvida ou sugestões sobre o conteúdo, favor enviar e-mail para a equipe da Unidade de Educação Permanente, unep@into.saude.gov.br.